Fala galera, hoje eu tô aqui para trazer a função SomaC para vocês. É uma função bastante utilizada hoje e é importantíssimo saber como utilizar e identificar oportunidades de uso. Então, ao final desse vídeo, eu espero que vocês estejam aptos para entender a funcionalidade da fórmula, identificar a oportunidade de uso da função, para não ter aquele conhecimento e não poder aplicá-lo na prática, e também executar corretamente a função. Beleza? Então se é isso que você procura, você está no vídeo correto. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. Então galera, aqui no SomaC, a primeira coisa que eu quero que vocês reparem é nessa planilha que eu tenho aqui. Aqui eu tenho, o que, que eu tenho? Eu tenho a coluna de vendedor, o item que o vendedor vendeu, a área desse item, né? E o valor que foi vendido. Então, o que eu faria com o SomaC aqui? Eu poderia vir aqui e somar essa coluna, que é a coluna que eu tenho de valor, e usar uma dessas condições. Eu quero somar os valores pelo Gustavo para identificar quanto ele vendeu no total, ou então somar os valores por área para saber qual é a área que mais teve venda em montante de valor, né? Então essa é uma das funções do SomaC ou Soma 6. Eu vou explicar para vocês já qual é a diferença dos dois, tá? Então vamos aqui para a prática rapidinho. Aqui eu tenho a coluna de vendedor e o total. O que eu quero fazer aqui? Eu quero usar a função SomaC para trazer o total que o Gustavo vendeu. Então como que ela funciona? Eu venho aqui, começo a escrever SomaC, no meu caso é SomaC, tá SumIf porque está em inglês, né? Vocês já sabem. Então a primeira coisa que ele pede aqui, ó, o range. Esse range é o range de critério. O que é o range de critério? É aquele intervalo que tem o critério que você pretende usar como condição. No nosso caso aqui é o Gustavo. E esse intervalo está presente aqui na coluna A, coluna de vendedor. Então eu seleciono aqui todo esse intervalo, aperto o F4 para travar, para não mover, ok? Que vai ser o mesmo intervalo para Roberto e Henrique. Aperto o ponto e vírgula agora. Agora ele pergunta qual é o meu critério. O meu critério vai ser Gustavo, que está na linha aqui do Gustavo. Para ele eu não vou travar com F4, porque quando eu colar essa fórmula embaixo, ele vai descer automaticamente para a Roberta, sendo que o meu intervalo vai estar bloqueado, então ele já vai pegar o número de Roberta, tá bom? E agora ele pergunta qual é o intervalo de soma, ou seja, onde estão os números que você quer que eu some que tenha Gustavo nessa linha. Então é na coluna D, coluna de valor. Então vem aqui, ó, simplesmente seleciono essa coluna, travo ela também para quando eu colar para baixo essa fórmula ela não se desfazer, esse intervalo, né? E fecho parênteses. É bem simples. Coluna de intervalo da condição, a condição em si e a coluna de valor. Feito isso, eu dou Enter aqui, ele já vai trazer. Ó. Se eu colocar um filtro aqui, ó, vamos botar um filtro aqui só para ter uma prova real. Coloquei o filtro aqui, vou vir aqui vendedor, quero filtrar só por Gustavo. Se eu somar aqui, ó, tem que dar 3.700, ó. Certinho. Tô vendo? Então deixa eu te fazer o filtro aqui, ó. Beleza? E como eu falei, é só arrastar essa fórmula para baixo agora. Como eu já fiz todas as travas e deixei a condição solta, ele vai arrastar a condição para baixo e os intervalos vão estar travados. Então ele já vai somar correto. Então por aqui a gente já sabe que a Roberta teve o melhor desempenho nesse mês, né? E o Henrique teve o pior. Beleza? E aqui eu tenho a mesma coisa, só que agora por área. Eu não quero mais somar por vendedor, eu quero saber qual é a área que mais está me dando lucro, né? Então vamos lá fazer a mesma coisa. SumIf, abro o meu parênteses, ele quer o range de critério, o intervalo de critério. Então vem aqui, ó, dessa vez vai ser na coluna de área. Trava com F4, ponto, vírgula. Agora ele quer meu critério, que nesse caso aqui vai ser celulares. Não vou travar, porque quando arrastar para baixo ele vai arrastar junto o meu critério. Ponto, vírgula. E agora intervalo de soma. Então vamos lá, que é a coluna D, né? Como a gente viu no outro. F4 e fecho parênteses. Dou Enter.
E ele já vai trazer aqui, ó. Arrastei para baixo. A área que eu mais tive lucro, mais tive venda, no caso eletrodoméstico. E a que eu menos tive foi celulares, quase empatado com informática, né? Então só para a gente fazer uma prova real, 5.030, né? Eletrodomésticos. Vamos ver aqui. Selecionei aqui embaixo, 5.030, correto. Então beleza. Então aí vocês devem estar me perguntando, e o que é o Soma 6? O Soma 6, ele é utilizado quando eu tenho mais de um critério. É quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho Gustavo e tenho coluna de celulares. O que eu quero aqui? Eu quero saber quanto o Gustavo vendeu na área de celulares. Aqui eu quero saber quanto o Gustavo vendeu na área de eletrodomésticos. Então é para isso que serve o Soma 6. Eu vou ter dois critérios aqui: Gustavo e celulares. Gustavo e eletrodoméstico. Celulares Gustavo, celulares Roberto, celulares Henrique. Entendem? Eu posso ter infinidade de critérios que o Soma 6 vai comportar. Tá bom? Vamos fazer aqui. Ele é um pouquinho diferente. A ideia é a mesma, porém ele é montado de uma forma diferente. Vamos lá, SumIfs. Você coloca um S no final aqui no inglês, ou se você tiver no português, você coloca um S também, que vai ficar o Soma 6. Tá bom? Vou abrir aqui o parêntese. A primeira coisa que ele pede aqui é o intervalo de soma. Lembra que no Soma C ele era a última coisa que era pedido, o intervalo de soma? No Soma 6 ele vai ser a primeira coisa. Então vamos lá, a gente aprendeu que o intervalo de soma é a nossa coluna de valor. Então vamos lá, selecionei, mesma coisa que eu fiz da outra vez, F4 para travar aqui a nossa coluna, ponto vírgula. Agora ele pede o intervalo do critério 1. Então eu tenho que definir qual vai ser o meu critério 1. Vai ser o Gustavo ou vai ser celulares? Eu vou utilizar o Gustavo como meu critério 1. Então meu primeiro intervalo vai ser a coluna A. E irei travá-la. F4. Ponto vírgula. Agora ele pergunta qual vai ser o meu primeiro critério. Eu vou selecionar Gustavo, já que eu selecionei meu intervalo de critério 1 como os vendedores. Ok? Agora olha que interessante na hora de travar isso daqui. Aqui a gente vai travar, na verdade, no outro a gente não travou, né? Só que o que a gente vai fazer aqui? A gente vai travar, mas vai travar por coluna, não travar a linha. Como é que faz isso? Você aperta F4, ele travou a coluna e a linha. Vocês podem ver aqui, ó, que tem um cifrão antes do M e um antes do 3. Quando eu apertar F4 de novo, ele vai ficar com o cifrão somente no 3. Então ele está travando aqui somente a linha. Mas eu quero que ele trave somente a coluna. Então eu aperto mais uma vez, aí ele vem para frente do M e não fica no 3. O que isso significa? Que ele tá, se eu arrastar essa fórmula aqui para o lado, ele vai permanecer na coluna M. Ele não vai andar junto e vai permanecer na linha 3. Porém, se eu arrastar essa fórmula para baixo, ele vai permanecer na coluna M, né, já que eu não estou andando para o lado. Porém, a linha vai ser mudada. Tá bom? Então, ponto vírgula aqui agora, ele pede meu intervalo de critério 2. Então, meu critério 2 aqui no caso é o celular. Então, é a área. Então, eu venho aqui agora, ó, seleciono, dou o F4 para travar tudo, ponto vírgula, e aqui vai ser diferente. No meu critério 2, o meu critério 2 vai ser o celular, né? Aqui eu preciso travar a linha. Eu não quero travar a coluna aqui nesse caso. Então eu vou vir aqui, ó, F4. Opa, apertei F5, desculpa. F4, travou os dois, aperto mais um, ele travou a linha. Beleza? Então agora vou lá e vou fechar os parênteses e olha só o que vai acontecer. R$1.750. Deixa eu mudar a formatação. R$1.750. Se eu vier aqui, ó, é exatamente essa venda do Gustavo. Ele só fez uma venda para essa área. Então quando eu arrastar aqui para o lado direito, vou ter todas as vendas dele para eletrodomésticos, todas para informática. E quando eu arrastar para baixo aqui, ó, eu vou ter de todo mundo. A gente pode ver aqui que Henrique não vendeu nenhum celular. Se a gente vier aqui, ó, Henrique televisão, informática, eletrodoméstico, informática. Ele não vendeu nenhum produto da área de celulares. Então vou arrastar essa fórmula para tudo aqui.
E pronto, eu tô com a planilha toda preenchida. Eu não precisei ficar filtrando aqui, olhando os valores, para depois montar uma tabela, um gráfico. Eu já posso criar essa fórmula aqui e depois criar um gráfico em cima disso daqui. De uma forma muito mais prática. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Não é uma fórmula muito difícil de fazer, mas ela traz bastante agilidade na hora de trabalhar com bases de dados gigantes e coisas do tipo, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me procurar nos comentários ou no nosso Instagram que vai estar passando aqui agora. E é isso, galera. Obrigado. Valeu.